Louvado seja nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado seu santo nome. Pastor Ronaldo, da Congregação Presbiteriana Monte Moriá, a qual amorosamente nós chamamos de Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Tudo bem com você? Tudo bem, né? É o que nós desejamos. Oramos para que todos os filhos de Deus estejam bem, muito bem. Hoje nós queremos dar continuação ao estudo de Hebreus, da carta de Hebreus. Hoje, dia 12 de março, e nós vamos dar prosseguimento, né? A leitura vai ser Hebreus 5, dos versículos de 11 a 14, e o capítulo 6, de 1 ao 3, ok? Hebreus 5, de 11 a 14, e 6, de 1 a 3, ok? Nós queremos dizer que a finalidade deste estudo, para aqueles irmãos que têm a sua dificuldade de estar na igreja no dia de semana, à noite, e assim facilitando o progresso deles nesse estudo, né? Mas também é para você que tem acompanhado, né? Que tem assistido o vídeo, os estudos que nós estamos trazendo. Esse estudo é exatamente a carta aos Hebreus, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes, da editora Agnus, né? A superioridade de Cristo, e é muito bom. Vamos orar para podermos dar o prosseguimento ao estudo. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade e o teu amor. Te pedimos o teu Espírito Santo que venha iluminar, Senhor, esse estudo, e que ao ouvirmos possamos, Senhor, reter para colocarmos em prática em nosso coração, retendo nosso coração e em nossa mente. Te pedimos também por todos os que acompanham esse estudo, que o Senhor possa também iluminá-los, dando discernimento, Senhor, e assim ao aprender também possam colocar em prática, no nome de Jesus, amém. Vamos à leitura, né? Hebreus 5, dos versículos de 11 ao 14, diz assim: a epígrafe, os cristãos hebreus não tinham progredido. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Agora o capítulo 6, de 1 a 3. A epígrafe diz assim: exortação, progresso na fé. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Até aqui, queridos irmãos, até aqui
a leitura. Os comentários do Hernandes, nós iremos ver agora, Hernandes Dias Lopes, onde ele coloca este capítulo, crescimento espiritual, a evidência da maturidade. Ele começa dizendo assim: depois de enfatizar que Jesus é o nosso sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, o autor aos Hebreus passa a exortar os crentes, mostrando-lhes que esse não é um tema fácil, de fácil compreensão para aqueles que deixaram de crescer espiritualmente. Esse não era um dos temas mais familiares no judaísmo da época. Lembrando que ele aqui está trazendo, se referindo ao judaísmo na época de Jesus, ok? Ele continua o comentário, Hernando. Concordo com Gertesmacher quando ele diz que o assunto é difícil de explicar, não por causa da inabilidade do escritor, mas por causa da incapacidade de compreensão dos leitores. No texto em tela, o autor subitamente interrompe sua reflexão para fazer uma exortação, uma vez que aquilo que aflige é a preocupação ardente com o estado espiritual da igreja. Muito bom esse comentário dele, né? Muitas vezes a igreja perde muito essa possibilidade de crescer, está estagnada, fica presa nas suas criancices, né? Naquilo que deveria produzir, não produz porque se prendeu, né? Ficou restrito àquilo ali, não sente o desejo de progredir na fé. Aí ele continua, Hernandes Dias Lopes: na vida cristã há duas coisas fundamentais: nascimento e crescimento. Repetindo, nascimento e crescimento. Há algumas coisas da vida cristã que acontecem uma vez e jamais precisa ser repetida, como a regeneração, que é uma só vez, a adoção de filhos, né? Deus nos adota uma única vez, e a justificação. A morte de Jesus justifica, né? A causa, o efeito final, a causa final também, né? Porém, há outras que demandam crescimento e progresso, como a santificação, a plenitude do Espírito e a maturidade. Obviamente que a nossa santificação, né, o nosso progresso, o nosso crescimento, né, é como Paulo fala mesmo aos Filipenses, né, aquele que começou toda boa obra há de concluir. Então, essa santificação nossa também vai por este caminho, é no dia a dia, né? Há quem diga assim: dia a dia nós matamos um leão, né? Então, a santificação é nesse dia a dia que nós vamos progredindo. A plenitude, né? Cada dia mais o Espírito vai nos tornando cheios dele, né? Cheios no bom sentido, ok? E a maturidade, que é a experiência da vida, mesmo na vida cristã, a experiência nos dá maturidade. Nos ensina, por exemplo, a ouvir, a julgar, a agir, mas com maturidade, não de qualquer jeito, não de qualquer forma. E ele continua aqui a dizer: além de alguns crentes destinatários dessas epístolas estarem de malas prontas por meio da perseguição para embarcar de volta para o judaísmo, alguns deles também estavam estagnados na vida espiritual. Ora, o cristianismo, né, foi uma das, se não a maior, das religiões que mais gerou mártires, né? Pessoas que
se convertiam ao cristianismo, principalmente aqui se referindo ao judaísmo, né? Eram judeus e que abraçavam a fé cristã, né? Compreendiam a mensagem de Cristo, né? Estes eram marcados, estes eram maltratados, estes eram perseguidos, estes eram judiados, né? E muitas vezes até mortos, né? E por causa disso muitos abriram mão da sua fé, preferiram voltar à velha religião, né? Preferiram voltar ao judaísmo, né? Estes certamente não compreenderam a mensagem de Jesus, né? E aqui eu me lembro, tomo a liberdade de dizer, né, uma palavra de Jesus que ele falou aos seus seguidores, aos seus discípulos, aos apóstolos também, e a todos a quem abraçar a fé cristã. Ele disse assim: neste mundo tereis aflições, né? Ele também diz assim, que vocês serão expulsos, no caso dos judeus, né, das sinagogas por causa do meu nome, né? E hoje, queridos, eu também tomo a liberdade, né? Você olha quantos países proíbem o cristianismo, né? Chama a religião da cruz, né? Alguns até satirizam, né? Maltratam os cristãos. Existem países como a China, né? A Ásia, né? O Oriente Médio. O cristianismo nasce no Oriente, né? Não no Ocidente, nasce no Oriente. E hoje as religiões predominantes de lá, perseguem os cristãos, né? Por Jesus dizer, por exemplo, que quem quer segui-lo, tome a sua cruz e siga-me, né? Muitos deles pegam cristãos e penduram na cruz, crucificam mesmo, como faziam na época de Jesus, né? Ontem eu recebi um vídeo de um filho do Oriente que mora aqui no Brasil há muito tempo. Ele é sírio, né? E agora mesmo na Síria está havendo perseguição aos cristãos. Já morreram mais de 2.000 cristãos por uma determinada religião islâmica lá, um grupo, uma facção desse islamismo, né? E que estão matando cristãos de bala, de pancada, fazendo rastejar no chão, né? O sinal está nas minhas redes sociais. Eu lamento, mas a história não mudou. Os cristãos são perseguidos. Ainda bem que aqui no Brasil começaram a perseguir o cristianismo, né? Já começaram a tirar. Apesar de o Brasil ser um país de maioria cristã, né? Diga-se de passagem isso, aquilo que são elementos como Bíblia, crucifixo, já estão sendo tirados, já começaram a ser tirados há anos atrás, porque na compreensão de alguns que abriram, né, a mão, tiraram Deus da história deles, dizem que o Estado é laico. Com certeza o Estado é laico. O Estado não pode ser laicista, né, doutrinador, né? Isso daí não pode. Mas por saber que somos cristãos, fomos gerados por pessoas que seguiam o cristianismo, os nossos princípios fundamentais, por exemplo,
a nossa a moral que nós seguimos, a ética que nós seguimos, com certeza é cristã. Foram eles que nos trouxeram. Será que nós vamos ser agora filhos ingratos, né? Vamos desprezar os ensinamentos de Jesus Cristo? Vamos desprezar os símbolos da fé cristã, como a Bíblia, a cruz, né? Não podemos. Mas isso já começou no Brasil também, a haver perseguições. E diga-se também de passagem que, movido por ideologias daqueles que diziam que o ópio do ser humano é a religião. Você sabe quem foi que disse isso, sabe? Você sabe de onde é, quem foi que falou essa frase, né? Pois é. Então, assim, como eu estou colocando nos dias de hoje, estou construindo esse pensamento para o dia de hoje, que nós vemos, com o que é jogado nas mídias sociais, com as notícias, com aquilo que nós escutamos de pessoas sérias, de pessoas honestas. Então nós construímos esse pensamento sem necessidade de mentir, de contar histórias. Eu vou morrer dizendo, existe história e existe história. Existe história com H e existe história com E, né? Então, queridos, muitos abandonaram a fé cristã, estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo, por causa das perseguições. E Augusto Nicodemos, ele também chama aqui a atenção, para o fato de que os judeus que se convertiam ao cristianismo no primeiro século, preste atenção, no primeiro século do cristianismo, estavam sujeitos a sofrerem severa perseguição por parte de seus compatriotas, podendo perder o emprego, ser excluído da sinagoga, ser denunciado pelos próprios judeus às autoridades romanas, ser preso, perder seus bens, ser torturados e até mesmo mortos. Isso no primeiro século de cristianismo, né? A única alternativa a todos esses sofrimentos, pensavam alguns, era abandonar a fé em Cristo, negá-lo, deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo. E assim muitos fizeram também. Por isso que a carta aos Hebreus, logo quando nós começamos no capítulo 1, eu fiz questão de comentar a esse respeito, deixando claro que o motivo da carta de Hebreus, o autor aos Hebreus, nós não sabemos quem era exatamente exortar aqueles que tinham se convertido ao cristianismo permanecerem firmes, não voltar atrás, não retrocederem, porque o cristianismo é até superior ao judaísmo. Continua aqui o Hernandes, né? Hernandes Dias Lopes. Além dessa possibilidade de voltar para o judaísmo, esses crentes já tinham tempo suficiente de carreira cristã para serem mestres, mas mostravam um crescimento retardado e não passavam de meninos imaturos da fé. Bebiam leite nos rudimentos da vida cristã, quando já deviam se alimentar da comida sólida, demonstrando maturidade espiritual. O autor faz um duplo contraste para descrever essa realidade, ou seja, menino versus adulto, leite versus alimento sólido. E assim é ainda hoje, né, irmãos? Na igreja, muitos que já deveriam estar se alimentando de comida sólida, arroz, feijão, ovo, carne, né? Proteínas, continuam no leite, não cresceram, não progrediram,
E o livro aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, não deixa de fazer uma crítica construtiva. Refiro-me a uma crítica sim, mas construtiva, com a finalidade de acordarem, né? Cair a venda dos olhos, cair as escamas, para perceber que na fé cristã nós temos de progredir. A santificação, ela só vem por meio do crescimento espiritual, daquilo que você conhece, daquilo que você sabe que lhe coloca numa condição diferenciada, né, daqueles que vivem uma vida diferente da fé cristã e mais voltado para a impiedade, né? Bom, aí aqui ele diz assim, a passagem que ora ensinaremos nos enseja algumas lições oportunas. Vamos ver essas lições oportunas aqui, que Hernandes nos traz, né? Nós estamos seguindo o organograma aqui do livro. Primeiro, a lentidão para ouvir, está lá no verso 11, nós lemos, né? O verso 11 diz assim, eu vou até aqui dar uma olhada rápida. Ele diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. As pessoas não paravam para ouvir, ou quando iam querer ouvir, já tinha acontecido alguma coisa, né? A lentidão de ouvir. Jesus nos é apresentado no Antigo Testamento como profeta e rei, e isso de forma robusta. Porém, a mesma ênfase não é dada ao seu ofício sacerdotal de uma nova ordem e a ordem de Melquisedeque. Esse era um tema que exigia maior esforço dos crentes para ser assimilados. O autor aos Hebreus diz que sobre esse assunto havia muita coisa a ser dita. Livros e mais livros já foram escritos e jamais o assunto é esgotado. Na verdade, passaremos toda a eternidade conhecendo a Cristo, sua pessoa, sua obra, sua glória, e jamais esgotaremos esse conhecimento. Ele é inesgotável. Cristo é inesgotável em seu ser. Como já dissemos, aqueles crentes hebreus estavam sendo tentados não apenas a retroceder ao judaísmo, abandonando as fileiras de Cristo, mas também demonstravam uma lentidão em ouvir sobre Jesus como supremo sacerdote. Para quem está indisposto a ouvir a doutrina referente a Cristo, torna-se difícil de explicar. É uma verdade, irmãos. Nós não podemos negar esta verdade. Tem pessoas que não gostam de ouvir. Vamos ser sinceros, né? Tem pessoas que nós estamos falando sobre um assunto, sobre religião, depois eu converso com você e sai. Não gosto, parece que faz mal ouvir, né? Outros agem, escutam, mas agem como criança. Então Augusto Nicodemos diz que aqueles crentes tinham perdido o ânimo e a disposição e a vontade de aprender mais. Não formavam uma congregação ávida para aprender, crescer, mudar, desenvolver, progredir no conhecimento de Deus. Muitos agem assim, né? Muitos não sentem mais prazer, parece que aquele primeiro amor se tornou o último amor, né? O cristianismo, queridos, eu sempre digo isso, o cristianismo é dinâmico, a mensagem de Cristo é dinâmica. Você faz uma pregação hoje de uma determinada passagem, você usa um conteúdo para aquela passagem, naquela situação. Numa outra pregação você já usa um outro conteúdo que não desaprova o primeiro conteúdo que foi trazido, obviamente que tem por meio de estudos, né? A pessoa não pode também matar
Tem de conhecer bem, tem de buscar conhecer, pesquisar, né? Uma boa hermenêutica do texto, né? Para compreender bem, uma boa exegese também, né? Mas os crentes têm de ter o desejo. Nós não vemos mais esses desejos nas pessoas. Hoje, nos dias de hoje, concretiza-se aquilo que Paulo falou, né, a Timóteo, que a palavra de Deus hoje entra nos ouvidos das pessoas como se fosse um bicho, um parasita que rói, né, que maltrata os ouvidos. É assim que eles se portam. E não deve ser, pelo amor de Deus, dessa maneira. A palavra de Deus é vida, traz vida. A palavra de Deus dá vida, porque Cristo é vida. Ok? Vamos voltar aqui ao que o Hernandes Dias Lopes comenta. A palavra grega nortros, traduzida por tardio, significa tardio de mente, torpe em entender, duro de ouvir, nécio e insensatamente esquecidiço. Ou seja, você falou aqui, ouviu a mensagem de domingo, na segunda-feira já se esqueceu, né? Ou se ouviu, não entendeu. Por que isso, irmãos? Eu me pergunto por que algumas pessoas agem dessa maneira. Se tem o livro dos livros, se tem comentários e mais comentários para entender aquilo que o pastor falou, aquilo que o pregador falou, para pesquisar, vai pesquisar, estudar. Eu sempre digo isso. Quanto mais livros você tenha, mais lógico, livros para ler, estudar, não é livro só para colocar na prateleira para dizer que tem e que não lê, não conhece o assunto. Quanto mais você tem, mais livros aparecem, surgem, e você tem o prazer de lê-lo, de conhecer o comentário, né? Então, faça um exercício, você desse jeito, né? Faça um exercício de ouvir a mensagem pastoral de domingo, palavra do Senhor, e anote, leva um caderninho, anota no caderno, os conteúdos que foram falados. É interessante. Assim você não vai se esquecer. Aplica-se, continuando aqui o que o Hernandes diz, aplica-se ao membro entorpecido de um animal enfermo e uma pessoa que tem natureza de pedra, insensível e letárgica. Palavras do reverendo Severino da Silva, quando ele diz: portanto, ao dizer que a incapacidade desses ouvintes não era natural, mas criada pela indiferença, pela preguiça, a incapacidade deles se devia ao fato de terem rejeitado as oportunidades. Era uma incapacidade cheia de culpa, repetir de novo, cheia de culpa. Repousavam sobre a negligência espiritual. Muitos queridos, infelizmente, nesse século XXI é desse jeito, né? Perdem a oportunidade de ouvir. Quando escutam, não dão atenção. Quando, além de não dar atenção, brincam, zombam, como se fosse uma coisa que não tivesse conexão com a palavra, né? Lembrando que a palavra de Deus, quem deseja pregar, levar, né, tem que ser bem preparado e preparada mesmo. Bom, nós estamos vendo aqui as lições oportunas. A segunda lição oportuna que Hernandes diz assim, está baseado lá no verso 12. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, dos quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ora, os oráculos eram aqueles que guardaram a palavra de Deus, foram incumbidos
de guardar a palavra de Deus, de interpretar a palavra de Deus, de trazer a lume a palavra de Deus. No caso do Antigo Testamento, os judeus, né? Os judeus, eles são os oráculos, né? Eles foram responsabilizados em ensinar a palavra de Deus aos filhos, aos hebreus, né? A própria religião judaica, né? Então, o crescimento retardado. O propósito de Deus é que todos os crentes sejam. O propósito de Deus é que todos os crentes sejam maduros na fé e alcance a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 4, 13. Os crentes hebreus deviam ser mestres, preste atenção, os crentes hebreus deveriam ser mestres, mas ainda estavam na classe dos aprendizes. Deviam ser maduros na fé e ainda estavam verdes. Deviam ser professores, mas não passavam de iniciantes. Na palavra de Donald Guthrie, ele diz o seguinte: eles tinham o potencial de ensinar os outros, mas não tinham o entendimento básico necessário. Isso fica claro pelo uso do verbo grego opheilontes, traduzido por devíeis, que subtende uma obrigação e não apenas uma característica desejada. Kirchner acrescenta que os escritores do catecismo na época da Reforma Protestante incorporaram 3 documentos cristãos em seus ensinos. Vamos ver quais são eles: o Credo dos Apóstolos, os 10 Mandamentos e a oração do Pai Nosso, que foram considerados por eles o ABC da fé cristã. Se um crente soubesse como explicar a doutrina básica desses 3 elementos da crença cristã, ele poderia testificar de Cristo e ensinar a outros. Os nossos irmãos reformadores, né, da igreja, não só Lutero, Calvino, Zwingli e tantos outros, eles entenderam, e a fé que eles traziam consigo era muito mais exigente. A palavra de Deus não podia ser, por exemplo, ensinada por qualquer pessoa que não entendia, que não compreendia, que não pesquisava. Então, aquilo que eles falavam como verdade, que eles proclamavam, né, na igreja do Senhor, tinha de estar em sintonia com o credo apostólico, com os 10 mandamentos lá do Antigo Testamento e com a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, por ser plena, há uma plenificação em Cristo e nas suas palavras na oração do Pai Nosso. É a oração, é por isso que dizem, a oração mais perfeita que pode existir, ok? Então os crentes hebreus, por sua vez, precisavam ainda ser ensinados por alguém sobre aquilo que já deviam estar ensinando a outro. Queridos, vamos dar uma parada aqui e continuaremos na próxima quarta-feira o ensino, né, deste capítulo de número 10 do livro Comentário sobre os Hebreus, a superioridade de Cristo, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Que Deus os abençoe. Lembrando que próxima semana nós continuaremos o estudo, ok? É muito detalhado, é importante nós não nos perdermos desse estudo, porque traz muitos elementos, muito conteúdo para a nossa compreensão da nossa fé, ok? Lembrando que domingo
9 horas da manhã nós teremos a escola bíblica dominical e às 18h30 nós teremos o culto de adoração e vocês são os nossos convidados. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos consentir.